Olá, que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alisson Nimer, eu sou Master Coach e presidente da Academia Latino-Americana de Coach. Eu vou iniciar agora uma série de vídeos com diversas ferramentas para que você possa utilizar na sua vida pessoal, na sua vida profissional e especialmente se você optar por se tornar um coach profissional. E a ferramenta de hoje é uma ferramenta extremamente poderosa, apesar de fácil aplicação, você vai perceber o quantos insights que ela vai gerar para você, tá? Então, essa ferramenta que eu vou explicar para você hoje é o SWOT. SWOT é um acrônimo, ou seja, é uma palavra que é formada pelas iniciais de outras palavras. No caso aqui, ela é formada pelas iniciais de strengths, que significa forças em inglês, weakness, fraquezas, opportunities, que são oportunidades, e threats, ameaças. Então a gente vai chegar aqui, o S, o W, o O e o T. Basicamente, uma coisa que é importante é você ver o seguinte, né? Forças, oportunidades, está do lado esquerdo, e fraquezas e ameaças está do lado direito. Então aqui vai coisa boa e aqui vai coisa que não é tão boa assim. Tá? Então, o que você vai fazer? O SWOT ele é uma ferramenta com uma aplicação muito ampla. Ele é uma ferramenta organizacional, ou seja, do mundo empresarial. É utilizado para fazer a análise de uma empresa, de um lançamento de um produto, de uma equipe nova, de um produto novo. Tem uma aplicação bastante variada realmente o SWOT. E agora a gente pode usar o SWOT também para fazer uma autoanálise. Então imagine que você quer fazer como se fosse um raio-x de você mesmo nesse momento. Você vai enfrentar um novo desafio, ou você vai para uma carreira nova, ou você vai iniciar sua carreira como coach. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um SWOT para ver quais são os seus pontos fortes, quais são as oportunidades que você vai ter, quais são as fraquezas que você tem e quais são aí as ameaças que você vai enfrentar. Então imagine o seguinte, tá? Isso aqui você pode aplicar e deve aplicar também, é uma ferramenta que eu utilizo muito. Basicamente assim, como coach, eu utilizo com todos os meus clientes, utilizei com todos os clientes o SWOT. É uma ferramenta muito poderosa, ela gera realmente muito insight para o seu cliente. Então, olha só, vamos imaginar aqui, fulano, qual que são aí os seus pontos fortes? Geralmente o pessoal tem mais facilidade de falar dos pontos fortes do que dos pontos fracos, né? Então, eu sou um cara muito dedicado, a minha comunicação, eu tenho uma boa comunicação, aqui a minha letra, né? Vocês estão vendo aqui, é só didático, tá, gente? Quando eu precisar que vocês entendam o que eu vou escrever, daí eu vou escrever mais bonitinho, que minha letra eu fugi daquele caderno de caligrafia, eu não gostava muito, né? Eu escrevo rápido aqui, mas qualquer dúvida que você tiver, você coloca aqui embaixo que depois eu respondo. Então, olha só, ponto forte do sujeito. Ele é dedicado, ele tem uma boa comunicação, ele é persistente, ele é proativo. Tá? Ok, então agora vamos fazer uma análise dos pontos fracos desse mesmo sujeito aqui. Aqui, geralmente, a pessoa tem um pouco mais de dificuldade, né? Quais são os meus pontos fracos? Então é legal a gente tirar um momento, fazer o SWOT num lugar mais tranquilo, você gerar um tempinho para você poder fazer essa autorreflexão, essa autoanálise. Então é bem mais fácil, mais tranquilo, né? Você fazer dessa forma. Dedique um tempo para fazer essa ferramenta. Se você for fazer a ferramenta com alguém, o que eu indico que você faça imediatamente, assim que você aprender, faça para você e depois faça para alguém. Por quê? A melhor forma de você aprender uma coisa é ensinando para alguém. E é por isso um dos motivos que eu adoro a profissão como coach, né? A gente ensina o tempo todo assim, as ferramentas e o processo de aprendizagem e desenvolvimento de competência para os nossos clientes. Bom, então vamos imaginar aqui que ele está buscando uma carreira nova e aqui ele tem como ponto fraco, ele não fala uma segunda língua, não fala o inglês, por exemplo. Ele se acha um pouco preguiçoso. Vamos lá pensar numa outra fraqueza aqui. Ele mora muito distante, numa cidade muito pequena, né? Então ele está iniciando sua carreira como coach, então ele mora numa cidade pequena. E aqui já vai ficar uma dica legal para você. E você vai aprender também a corrigir e encaixar nos quadrantes certos, tá? Então olha só, basicamente o que você tem que entender, o SWOT, aqui ó, a gente tem os pontos que são fortes e aqui os pontos que são fracos. E aqui é o seguinte, nós temos desse lado aqui, ó,
de cima. Uma análise que é interna. E aqui embaixo, a análise que são dos fatores externos. Isso aqui é muito importante. Então, ó, eu dei um exemplo aqui, proposital, para você perceber o quê? Onde que você tem que encaixar, se em cima é uma análise interna, ou seja, ele é dedicado, é uma análise interna. Tem uma comunicação boa, uma análise interna, um fator interno. Ele é persistente, um fator interno. Ele é proativo, sim, um fator interno. Ele não fala uma segunda língua, é uma fraqueza interna, ok. Ele é preguiçoso, é uma fraqueza interna, ok. Ele mora numa cidade pequena, é um fator interno ou é um fator externo? Exatamente, é um fator externo. Então, o lugar correto dele seria aqui em ameaças, tá? Então, ele mora numa cidade pequena. Então, vamos riscar ele daqui. Mas isso aqui também não é tão importante. O mais importante é você saber o seguinte, para usar o SWOT. Do lado esquerdo, você tem que colocar o que é positivo, os pontos fortes, e do lado direito da balança aqui, você vai colocar os pontos que são fracos, as ameaças. Não tem tanta importância agora, nesse momento, né? Dependendo da aplicação da ferramenta, como uma aplicação simples, uma autoanálise, é muito tranquilo, você não precisa se preocupar tudo com isso. Então, beleza. Então, uma pessoa é dedicada, ela pode ter oportunidade, então, né, de ter uma carreira rápida. É uma oportunidade. Geralmente, tá? Geralmente, uma força pode gerar uma oportunidade. Ou um conjunto, duas ou mais forças, geram uma ou duas oportunidades. E a mesma coisa aqui nas fraquezas. Uma fraqueza pode gerar o quê? Uma ameaça. Ou duas fraquezas podem formar uma ameaça e assim por diante. Então vamos imaginar aqui, ele tem uma comunicação boa. Opa, ele tem uma comunicação boa, então ele pode ter vários clientes aqui, potencial de divulgação da sua nova carreira como coach. Ele é persistente. Opa, o que pode gerar de oportunidade para quem é persistente? Ele pode prosperar com mais consistência. Por exemplo, ele é proativo. Eu acredito que proatividade, aproveitando aqui, é a principal competência comportamental em qualquer carreira, em qualquer profissão, especialmente como coach. A gente precisa ser muito proativo para dar sempre um passo na frente do cliente, a gente está raciocinando rápido, a gente não ficar esperando as coisas acontecerem. A gente realmente está um passo na frente. Então, quem é proativo tem várias oportunidades, dependendo do contexto. Então, um coach que está iniciando sua carreira e é proativo, então ele pode, por exemplo, utilizar ferramentas de marketing digital para conquistar os seus clientes. Ele pode, por exemplo, na hora que ele for fazer uma formação, ele está mais atento e fala assim, poxa, eu vou preferir, como eu tenho um desejo aqui no futuro de utilizar o coach no mundo dos negócios, eu vou preferir fazer uma formação com certificação internacional, vai pesquisar isso. Então ele está um passo na frente, ok? Então aqui a gente matou, né? Pontos fortes, do lado esquerdo aqui no canto superior esquerdo, e as oportunidades que são geradas. Pois nós vamos lá fazer a análise agora no ponto fraco. Ele não fala uma segunda língua. Ele não fala uma segunda língua, uma ameaça. Ele não vai poder atender pessoas que só falam inglês. Se você mora no Brasil, tudo bem. Agora, mas vamos imaginar que você é um brasileiro morando em Miami. Então, aí seria uma ameaça realmente muito considerável. Ele é uma pessoa muito preguiçosa. Então, que ameaça que pode ser? Poxa, uma pessoa preguiçosa pode procrastinar, pode perder clientes, pode deixar de ter uma literatura que é importante para o seu negócio. E aqui você vai colocar quais são essas ameaças aqui, dependendo do contexto. Então, quando você faz um SWOT e a gente externaliza de uma maneira escrita, a gente consegue analisar como se fosse de fora, né? Por quê? Bom, eu tenho meus pontos fortes, assim como você também tem, e eu tenho os meus pontos fracos, assim como você também tem. Só que é difícil a gente enxergar os nossos próprios pontos fortes e os nossos próprios pontos fracos. É muito mais fácil a gente enxergar de alguém, não é? Então, o SWOT é como se você colocasse você como uma outra pessoa num esquadro, num diagrama, numa ferramenta. Então, você consegue fazer uma análise
bastante mais calculista, mais fria, mais realista, a palavra é essa, tá? Então, beleza. E aí, terminou o SWOT, o que você vai fazer? Acabou? Não. Quando você terminou o SWOT, na verdade, é quando começa o SWOT, tá? Por quê? Você vai ter que ver o que você vai fazer com isso. E aí entram as perguntas, né? Então você tem os pontos fortes aqui. Nos pontos fortes, você vai se perguntar o seguinte: o que eu tenho que fazer para reforçar esses meus pontos fortes, esses meus talentos? Tá? Essa é a pergunta-chave. Você vai olhar suas oportunidades e vai fazer o seguinte: o que eu faria? Vai fazer a seguinte pergunta: o que faria agora pode fazer grande diferença para me ajudar a garantir essa oportunidade o mais breve possível? O que eu tenho que fazer agora para me deixar mais próximo dessa oportunidade? Essa é a pergunta-chave. Ok? E aí você registra essa informação. Por quê? Você vai criar uma espécie de plano de ação, ou seja, o que fazer de uma forma estruturada, um passo a passo. Tá? Bem, agora vamos para o lado das fraquezas, o lado que não é tão bom assim. Então você vai olhar lá as suas fraquezas, ou a fraqueza do seu cliente, mesma coisa na oportunidade, né, sua, do seu cliente, ou de quem você estiver aplicando a ferramenta do SWOT. E aí você vai se perguntar o seguinte: o que eu posso fazer agora que minimize essa minha fraqueza, essa minha fraqueza, essa minha fraqueza? O que eu posso fazer para me blindar de alguma maneira ou para eliminar essa fraqueza de uma vez? Se não for possível eliminar, o que eu posso fazer para minimizar? E aí, com relação às ameaças, o que eu posso fazer agora para minimizar ou eliminar essas ameaças? Ou como que eu posso me precaver para estar mais preparado caso essa ameaça aconteça? Bom, você vê que é uma ferramenta bastante simples. Eu expliquei ela dentro de uma aplicação para uma questão mais pessoal, né? Não é que é uma explicação superficial, não, ela é uma ferramenta simples mesmo, só que ela tem várias outras explicações que em outros vídeos eu posso fazer essa explicação para vocês. Mas basicamente você já sabe agora utilizar um SWOT, seja para você, seja para o seu cliente de coaching, ou seja para algum amigo, seja no seu ambiente de trabalho. Espero que você tenha gostado. Aproveite e assista os outros vídeos das ferramentas e se inscreva no nosso canal também para você ficar sempre por dentro das novas ferramentas, dos novos vídeos, das novas dicas aí que a gente vai estar dando para você, que você possa realmente alavancar os seus resultados e, quem sabe, se tornar aí um coach profissional de muito sucesso. Até mais!